Deixa eu apresentar a convidada aqui. Áurea, boa noite, tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Oi, oi Wesley, boa noite a todos vocês. Tudo bem por aqui, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Ah, que bom, cara, que bom que tá tudo bem. O prazer é nosso de ter uma visita ilustre aqui no nosso humilde cafofo da Twitch. Eu conheci seu trabalho através do Marcos. O Marcos assiste as nossas lives aqui. E eu conheci através do Instagram. E, cara, é maravilhoso. E aí eu queria que você se apresentasse, olha, aqui pra gente. A gente tem uma brincadeira que a gente fala assim: quem é você na fila do pão? Aí a pessoa se apresenta, fala o que faz. Vamos lá, tá contigo. Vamos lá, na fila do pão, essa foi É. boa. Bom, o Marcos, meu filho, é seu fã, né? E nos Ah, ele é conhecemos demais. através dele. Eu que sou fã dele. Gente, boa noite mais uma vez. Meu nome é Áurea Daninger. Casada há 26 anos com o Marcos e um filho de 19, que também é Marcos, né? Os meus MMs. Olha que legal, cara, que legal. Os meus MMs. Sou fundadora do projeto Casa de Barro, um projeto voltado ao cuidado das emoções, né? Há mais de 10 anos trabalhando aí nessa área das emoções, mais voltado até para a mulher, como eu falei para o Wesley, que as mulheres acabam, às vezes, procurando mais. E também autora do livro Cura o Socorro que Vem do Alto, que faz parte desse projeto Casa de Barro. Olha que legal. Atualmente pastoreando uma igreja, o Ministério Sara, em São Bernardo do Campo, há 7 anos. Então, essa aí é um pouquinho da minha jornada. Que demais, cara, que demais. 10 anos ajudando as pessoas, né? Isso é maravilhoso. Aura, esse tema hoje que é tão importante, cara, sobre dependência emocional. E eu até me arrisco a dizer que houve até um agravante agora, por conta da pandemia, as pessoas estão mais ansiosas e aí não estão lidando, não estão sabendo lidar com essas emoções. Eu acho que a gente poderia começar tentando identificar o que seria a dependência emocional, como que a pessoa se vê na situação, porque é muito parecido com alguém que simplesmente ama demais, né, ou tem um amor ali, não é? É verdade. Wesley, uma coisa interessante que você falou, a questão, antes da gente entrar no contexto da dependência, é a questão da pandemia. Muitos sentimentos, eles já estavam ali, né? E quando veio a pandemia, intensificou os sentimentos. Porque eu acho Verdade. até mesmo que a correria, toda a agitação, às vezes não paramos para nos olhar ou nos observar, mas os sentimentos eles já estavam. E com a chegada da pandemia, que houve, né, esse silêncio de uma certa forma interior, então os sentimentos começaram a vir à tona, a transbordar, e por isso ele deu a impressão que ele até aumentou, mas na verdade ele foi exposto, se a gente É, parar para analisar. exatamente, a sensação é essa, que com a pandemia, alguns problemas e sentimentos, eles tornaram uma proporção maior do que eles realmente são. Talvez por Isso. conta da ansiedade, não sei. Mas tem muito a ver, Porque, cara. por exemplo, nós ficávamos ansiosos, então procurava fazer alguma coisa, saía, né, tantas outras coisas. E com a chegada da pandemia, tivemos que lidar com os nossos sentimentos de uma forma ou de outra, não dava mais para fugir, né? Então eles começaram a ficar bem evidentes. Verdade. Então, né? É verdade. Eu li um pouco sobre dependência emocional e fala muito da pessoa não precisar da aprovação do outro, às vezes de até não conseguir dizer não, Verdade. de ter aprovação, de não conseguir fazer as coisas sozinho. É mais ou menos nesse sentido ou não? Sim, isso envolve toda essa situação. A dependência emocional ou dependência afetiva, ela é um estado a qual a pessoa ela depende totalmente do outro para que ela possa funcionar adequadamente. Então, ela acha que ela precisa do outro para que ela se sinta de forma a qual ela consiga funcionar adequadamente, né? Então, ela se sente segura a partir do outro. É bem esse sentimento mesmo, né? Às vezes a pessoa não consegue nem sair sozinha, né?
Não, Ela. ela não consegue. A vida da pessoa com dependência emocional ou afetiva, ela se resume no outro. Então, o Aham. tempo todo, ela, de uma certa forma, ela está vulnerável, porque ela está refém da outra pessoa. Então, se a outra pessoa não está por perto, ou se a outra pessoa não está bem, então ela traz aquela carga emocional para ela, né? E isso traz, assim, um peso, traz... é, um peso muito grande. Eu imagino. Ora, nesse tempo todo, a gente estava conversando aqui antes de começar a live, e aí a Aura falou que antes da pandemia tinha um trabalho de fazer reuniões mesmo presenciais, onde o pessoal ali numa rodinha de bate-papo conversava e trocava experiências. Nessa sua jornada, assim, teve algum caso assim bem grave que você viu e falou, nossa, como um caso extremo assim de dependência? Wesley, são situações de pessoas muitas vezes que não se dão conta da dependência, né? Porque a dependência emocional, ela está muitas das vezes camuflada por um cuidado excessivo. Ah, eu tenho ciúmes porque eu amo muito. Ah, ele se preocupa muito comigo. Então, de uma certa forma, ela não é tão evidente. Então, passa despercebido e às vezes a pessoa não se dá conta. É verdade. Às vezes, por conta da criação da pessoa, ela acha que esse cuidado, entre aspas, Isso. excessivo é normal, né? Exatamente, é normal. É a dificuldade em dizer não para o outro, a dificuldade de impor um certo limite. Então, o dependente ele sente que ele sempre ele está socorrendo, ele sempre precisa estar ali disponível. Então, isso vai se tornando cada vez mais agravante, porque vamos nos distanciando de nós mesmos nessa busca, né? Essa busca exagerada pelo outro, então nós não conseguimos reconhecer aquilo que está dentro de nós. Olha, tentando identificar talvez esse problema, porque deve ter várias causas, né? Mas assim, tentando identificar. Você acha que a autoestima influencia muito nisso, nessa dependência? Quando a pessoa não tá se sentindo bem com ela mesma, quando não tá assim, feliz com o próprio corpo ou com alguma outra coisa, você acha que é um gatilho para ela se tornar dependente da outra pessoa? Você acha que pode ser um agravante? Olha, são fatores que eles podem, junto com outros fatores, eles podem sim trazer e gerar a dependência, né? Aquele sentimento de aprovação do outro, É. sabe, a necessidade da aprovação, a necessidade de ser amada. Só que essa necessidade de ser amada é muito complexo, porque o dependente ele busca no outro o que o outro, na verdade, ocupar um lugar que ele não vai dar conta, né? Porque nós não damos conta, Exatamente. né? Eu sempre Nós não falo damos com, conta. eu sempre falo aqui com o pessoal nos nossos bate-papos que na verdade nós já somos completos, que nós não devemos buscar alguém para completar a nossa felicidade ou nos completar. Até mesmo a nossa felicidade é uma responsabilidade nossa, não do outro. É verdade. E acho que se a pessoa, quando ela se sente completa, eu acho que talvez possa ajudar também nessa. Quebrar um pouco dessa dependência, né? De não querer buscar no outro essa parte que falta nela, né? Ela precisa ter esse olhar, né? Como você falou, de procurar dentro dela. E a dependência, Wesley, ela pode surgir a qualquer momento, por exemplo. Ela pode pegar desprevenida, né? Chegar de surpresa. Mas também ela é possível que sinais, até mesmo na infância, possa começar a trazer sinais desde a infância e passar despercebido, né? Essa dependência Entendeu? pode ser dos pais também, por exemplo, quando Sim, sim, pode ser. A dependência, inclusive, ela pode até passar de uma pessoa para outra. Então, por olha, exemplo, a pessoa pode ser dependente ali do parceiro, ou no término de uma relação, se tornar dependente de um filho, ou de outra pessoa, de uma amizade, num grau de excesso, num grau que eu preciso do outro para funcionar, né? Num grau que eu aham, penso no outro o tempo todo, numa relação, né? Uma relação, por exemplo, quando se perde até a paz, porque a pessoa pensa no outro o tempo todo, ela não consegue fazer um plano se o outro não estiver envolvido.
E isso para o outro acaba sendo uma sobrecarga, né? É, exato. Eu ia falar um peso, mas Um peso. sobrecarga ficou melhor do que eu falar um peso. Um peso pro Uma, outro. uma sobrecarga. Olha, eu falo no meu livro, né, no meu livro Cura o Socorro que Vem do Alto, que aos 5 anos de idade, eu sentava no colo da minha mãe e eu chorava por horas e horas, com medo de perdê-la. E eu deixava de brincar com as crianças na rua, assim, lá fora, de desfrutar, por conta daquele medo da perda. Mas só depois de muitos anos que eu fui me dar conta realmente da dependência emocional. Então eu já vinha dando os sintomas, mas passava despercebido. Olha, cara, que coisa. Eu já tive uma passagem assim também, acredita? Sério? Quando eu era Sério? muito. Minha mãe teve os filhos muito jovem, né? E aí, quando eu era mais novo, eu lembro de uma passagem assim, cara, tava tendo uma festa em casa e minha mãe sempre trabalhou muito e eu nunca vi minha mãe beber, nada. E aí, nesse dia em específico, ela tomou uma cerveja. E aí eu fiquei muito mal. Eu comecei a chorar, moleque, criança. Eu falei, mãe, você não pode tomar cerveja porque a gente vê os comerciais aí que o álcool mata e não sei o quê, em Nossa, olha que prantos. coisa interessante. Devia ser uma dependência da mãe, né? Olha que Havia loucura, aquela. cara. É, Eu acho que é isso depois verdade. passou, né? Porque minha mãe sempre me criou muito solta, assim. Como ela trabalhava muito, ela sempre nos deixou muita vontade para sair, fazer o que quiser. Ela acompanhava, mas acompanhava de longe, assim. Eu acho que depois passou. Mas Isso quando eu é, era isso é, criança eu sofria. Isso é importante, porque vai gerando até mesmo uma autonomia, né, emocional, né? E É, tanto o cuidado excessivo, aquela proteção excessiva, ela causa tanto mal quanto a falta, né? A falta do amor, ou a indiferença, a ausência, porque muitos pais estão presentes, mas não estão ausentes, aliás, não estão, estão ali presentes fisicamente, mas estão ausentes emocionalmente. é verdade. Então, isso vai Infelizmente. gerando ali um sentimento de necessidade daquele amor, daquela aprovação. Então, isso pode desencadear muitas situações ao longo dos anos. E começa a ficar evidente muito nos relacionamentos, né? Quando começa aí os relacionamentos. E aí você leva esse passado pro relacionamento, né? Ora, deixa eu só dar um recadinho aqui. Teve um Ok. inscrito novo no canal, deixa eu mandar um abraço pra ele. É Shiuri, eu acho que é Shiuri o nome. Eu sou péssimo nesses nicks aqui. Mas obrigado por se inscrever, viu, cara? Inclusive a gente bateu a meta aqui de 3 por dia. Ai, meu Deus. Daqui a pouco a gente vê isso. Pronto. Vamos lá, vamos retomar. Desculpa te cortar, que eu precisava mandar um abraço Imagina, aqui pra esse povo. esse E aí, povo aí, imagina. como que a gente pode identificar isso? Tem alguns sinais que você tá entrando nessa ou já teve problemas com dependência? Olha, vamos pensar aí em alguns sintomas, né? Alguns sintomas Aham. que a pessoa pode estar observando, né? A baixa autoestima com frequência. Isso tudo quando nós falamos aqui é uma questão de excesso. Porque tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está muito bem, e isso é normal, né? As nossas Aham. emoções, os nossos sentimentos, isso é normal, mas eu falo daquela baixa autoestima constante, que tudo a pessoa precisa da aprovação do outro. E às vezes, até mesmo nos aconselhamento, chega muitas pessoas que ela vai perdendo a essência dela, porque ela vai se transformando na versão que o outro começa a colocar. Então ela começa a mudar tudo, mas ela não muda por ela muda para agradar o outro por medo de perder a pessoa. Ah, e aí você acaba até perdendo a sua identidade, né, cara? Sim, sim. Perde a identidade, perde a essência e automaticamente aquela pessoa por quem o outro se apaixonou, né, se perdeu. Mas se perdeu numa versão que a pessoa se transformou para Ela agradar tentou o criar. outro. Isso. Nossa, cara. Isso Olha. é muito assim, como que eu posso falar? É muito complexo, Wesley. E às vezes a pessoa ela tá nesse processo e às vezes ela não consegue se dar conta. E aí ela começa a ficar abatida, ela não consegue mais realizar as coisas com prazer, porque ela deixa de ser ela mesma, né? Pra viver uma realidade, uma identidade que não é ela, né, cara? Isso, exatamente. Por medo da perda. Então,
Então, quando nós falamos da baixa autoestima, nesse excesso de você se tornar alguém simplesmente para agradar o outro, né? A dificuldade. Quer falar alguma Não, coisa? eu tô refletindo aqui como isso é complexo, cara, porque aí você muda, e aí é o que você disse, a pessoa até percebe, porque não é mais a mesma pessoa no qual ele se apaixonou, né, cara? E aí isso vira Isso. um looping. Olha Nossa, aqui. isso é, sabe, muito. E sim, é fácil de acontecer isso, Wesley. É É, fácil. Porque a pessoa ela vai naquele impulso de agradar, eu não posso perder, então eu preciso ser a melhor, eu preciso ser o melhor. Então, quando ela se vê, ela já está refém de uma relação, né? olha. Totalmente refém de uma relação. E aí, imagine misturar a pessoa se tornando refém dessa relação com o medo da perda. Porque para quem já passou e teve a consciência da dependência emocional, é um desespero na alma. Essa sensação de você perder a outra pessoa a qualquer Isso. momento, né? É, Você realmente. antecipa a perda, você antecipa, né? Você se encontra com a pessoa já pensando no término, no que vai dar errado. Então ela vive o tempo todo numa ansiedade diante de um sentimento de perda muito grande, diante de um medo que a paralisa. Olha, cara, é, só mais um recado, olha. Pro Não, fica à Luan, deixa eu vontade. mandar uma. Porque as pessoas vão se inscrevendo aqui. Luan, obrigado pelo incentivo, viu, cara? Obrigado mesmo, que Deus te abençoe. Olha, sabe o que eu ia te falar? É que Ah, às vezes a pessoa vindo de fora, uma amiga, um familiar, sabe? A pessoa vindo de fora acha que é muito simples, né? Fala assim, não. Mas você não deve ter medo de perder, você não deve se anular. Acha que é muito simples e não é tão simplista assim para a pessoa não. ter essa percepção e ainda ter força para sair, de se impor. Sim, é verdade. Porque dentro dela há um turbilhão de sentimentos, né? Um desespero na alma. E é muito, muito grande. Ela não consegue. É como, vamos pensar num dependente como um dependente de álcool, de droga, de tantas outras coisas. Por mais que ele sabe que aquilo está auto prejudicando, muitas das vezes ele não consegue se posicionar diante para né, para romper aquilo. É, É uma tanto é que. batalha. É É, uma tanto batalha é. grande. E tanto é que é uma dependência mesmo, né, cara? É uma É uma dependência. dependência. É Aí uma dependência. teve uma pergunta aqui no chat que falava assim: e como superar isso? E como tentar romper essa situação? Como superar isso, né? É possível, sim, superar a dependência emocional, é possível romper, né? Porque tentar negociar a dependência emocional, eu acho que não seria o melhor caminho, né? Então, vou Uhum. depender só um pouquinho, eu vou, né? É como uma pessoa que usa algo e ela, eu vou usar só hoje, eu vou. Quando ela vê, ela já está totalmente comprometida naquilo. Verdade, é. Então, há uma necessidade de realmente, primeiro passo, reconhecer essa dependência, né? Reconhecer essa dependência. Ela faz Saber que tem. parte, saber que tem, eu preciso reconhecer, porque senão até as outras pessoas podem me convencer que aquilo é normal. É exatamente, cara. Que aquilo é Exatamente. normal. Então, a nossa sociedade, a nossa cultura, de uma certa forma, ela acaba incentivando, né, aquele apego desesperado, a minha vida é o outro, se o outro morrer, eu morro junto. Então, acaba passando, e na verdade, isso é algo muito dói demais, né? Algo muito sério. As pessoas até romantizam isso, né? Isso, romantiza, exatamente. Sabe que, Wesley, quando eu estava esperando até para começar, eu me lembrei que em 2003, nossa, olha eu falando aqui, como já quantos anos aí, em 2003 teve até uma novela Mulheres, acho que era Mulheres Apaixonadas, isso, Mulheres Apaixonadas, pela Globo, Eu que lembro. eles trouxeram esse tema, só que esse tema era o seguinte tema, mulheres que amam demais. É verdade, que tinha até esse lance de a Isso, pessoa passar alguns isso. relatos e tal, é Isso, verdade. porque aquele grupo que apareceu até inclusive na novela é um grupo real. Durante muitos anos aí eu passei,
procurei vários caminhos que você possa imaginar. E Olha que durante legal. muitos anos eu frequentei o grupo, hoje esse grupo ele se chama MADA, que é Mulheres que Amam Demais, e quando passou na televisão era uma realidade que eu já vivia e, né, um desespero, uma angústia, então aquilo realmente é real. E às vezes Olha as que legal. pessoas não se dão conta. Acho que tem um site, não é? Esse MADA. Tem, É, acho que eu sim, já vi alguma MADA coisa. tem. Tem reuniões, tem as reuniões de codependente, tem as reuniões como dos alcoólicos anônimos e tem a reunião do MADA, que seria esse Mulheres que Amam Demais. Acho, E eu me cara, lembrei agora disso. é agora que eu tô associando as coisas. Mas poderia falar que era dependência emocional, né? Porque quando você. Então, Eu lembro quando exato. teve essa novela, não sei se foi uma minissérie ou uma novela, e aí falava, mulheres que amam demais. Eu falei, cara, que legal isso, né? Porque elas amam A demais. gente, isso, você vê uma coisa boa, nossa, É, que fala, pô, bacana, ela né? ama demais. Deve ser É, mãe, né? Que ama é, demais. né? Mas na verdade tem Então, uma outra questão mais complexa aí, né? isso, eu costumo dizer que é a dor por trás do sentimento, né? A É, dor por trás do sentimento. E, e só que, assim, é um assunto que às vezes nem sempre é falado, nem sempre é comentado. é verdade. É porque se tornou cultural até, né? Ter essa dependência, né? Sim, sim, é verdade. Vocês tinham feito uma pergunta, acho que como a gente mais ou menos trabalhar, né, para controlar de uma certa forma, Isso. né, seria mais ou menos isso, né? Necessariamente a gente precisa terminar esse relacionamento ou não? Ou a gente consegue dar a volta por cima mesmo estando. Talvez seja mais difícil. Mas será que a gente consegue dar a volta por cima mesmo estando com essa pessoa ainda? Olha, Wesley, quando a pessoa ela é dependente emocional, um término de uma relação é como o fim do mundo. É verdade. E ela É, vai usar, gastar toda a energia dela, todo o esforço em recuperar aquela pessoa. Ela não vai se dar conta que ela precisa, né, que foi uma relação distorcida ou um amor abusivo. Ela não vai conseguir enxergar naquele momento daquela crise, ela não vai conseguir entender isso. a pessoa fica completamente cega, né? Ela, Nem julgo né? também, porque é uma situação muito Sim, sim, complicada. claro, claro. Então, diante até das pessoas que me procuram, diante dos aconselhamentos, eu sempre falo para a pessoa, para ela primeiro trazer o olhar para ela mesma, resgatar a essência dela. Porque a partir do momento que ela resgata a sua própria essência, ela começa a ter um olhar verdadeiro, ela reconhece a dependência, mas ao invés dela focar no outro, ela vai tentar trabalhar nela. Então, isso vai trazer um fortalecimento para as decisões que precisam ser tomadas. Ah, então esse resgate da identidade é o fundamental, como se fosse o primeiro passo. Além de o primeiro Isso. passo, reconhecer. Primeiro passo, reconhecer. Isso. Reconhecer e aceitar. Né, quando a pessoa percebe que ela está pensando no outro ao ponto de tirar a sua paz, ela não tem paz, confiança quando o outro sai, celular, ciúmes, porque aí envolve muita coisa, envolve um controle da relação. Tentar controlar a situação ali, né? Isso. Olha, eu vi o pessoal perguntando bastante aqui no chat se a Ah, dependência emocional está muito relacionada com a carência. Se uma pessoa muito carente pode ter sim. ser uma dependente da Olha, outra. Assim. a pessoa muito carente, ela já está vulnerável para desenvolver a dependência emocional. Por quê? Porque a pessoa, quando ela é muito carente, ela não consegue ficar sozinha. Ela termina um relacionamento, ela já vai para outro relacionamento, ela não se, né, não se recompõe, ela já entra no outro, porque ela tem Verdade. aquela carência, aquela necessidade. Então, ela se torna muito vulnerável à dependência emocional. Até porque a carência traz aquele excesso de solidão. E a solidão, ela não é uma ausência do outro, a solidão é uma ausência de si mesmo. Caramba, que sensacional essa frase. A solidão não é uma ausência do outro, é uma ausência de si Ausência de mesmo. si mesmo, de si mesmo.
E às vezes a gente se ausenta Caramba! de nós nos perdemos ao longo da jornada, e aí é onde começa aquela busca que o outro pode me satisfazer, que o outro pode me preencher. Então eu começo a buscar no outro aquilo que a gente volta lá no início que nós falamos, né? Onde nós encontramos dentro de nós. Talvez seja por Então, isso que às vezes a gente tem a sensação de, mesmo rodeado de pessoas, a gente se sente sozinho, né? exatamente, Porque exatamente, não são as pessoas à nossa volta, é a falta da gente mesmo, né? Caramba. exatamente. Wesley, também a pessoa na dependência emocional, ela pode observar assim que ela acaba se afastando dos amigos, ela acaba se afastando das suas relações sociais, porque ela quer o tempo todo estar com o outro, né? Ou tem relações assim, relações, por exemplo, que a pessoa não pode mais ir na casa dos pais, ela não pode mais sair com o irmão, ela não pode mais falar com o amigo, porque tudo isso a pessoa se sente que está sendo deixada para trás, que ela está sendo colocada em segundo plano, e aí gera todo um transtorno. É verdade. E essas pessoas são a nossa rede de apoio ali, né? Sim, sim, São eles sim, que a gente vai procurar quando acontece alguma coisa. E é muito. É, sim. tem um psicólogo que participa aqui com a gente nas quintas-feiras, o Luiz, e ele fala que essa situação é quando a pessoa queima as pontes. E aí ela fica ilhada nesse relacionamento e aí não consegue sair mais, não tem mais ponte para poder buscar até ajuda, né? É verdade, é verdade. Ela se isola naquilo e aquilo cada vez mais vai, né, aprofundando e vai enraizando e cada vez se torna mais difícil mesmo, é verdade. Olha essa pergunta aqui do chat. Wesley, pergunta pra Áurea se o fato. Cadê? Se o fato de querer ter acesso ao celular do outro é, pode ser um começo de dependência ou não tem nada a ver? Esse controle até das redes sociais, do WhatsApp, do celular do outro. Olha, vamos pensar um pouquinho com, né, assim, com clareza. A questão do celular hoje está tomando, né, uma proporção muito gigantesca. É verdade. Esses dias mesmo veio um casal e a reclamação deles era que o marido ele dormia com o braço fora da cama segurando o celular, né? Sei Então como que é assim, isso, viu? né? Então eu acho que a questão do celular ela precisa observar ao que ela está ligada. Se ela for acompanhada de outros fatores, um ciúme excessivo, deixa eu ver seu celular, com quem você saiu, você estava mesmo, mas aquela coisa toda, então há uma necessidade de estar observando. Por quê? Existe a dependência que ela é passiva como ativa. Então, a ativa são aquelas pessoas que podem desenvolver em comportamento obsessivo, um ciúmes exagerado, uma raiva, uma ira, né, tratar a pessoa de uma forma equivocada. Já Sentimento a de posse, né? isso, de posse, sabe? Proibição, né? Proibição, olha, você não vai fazer isso, você não vai para tal lugar, você começa a tomar essa proporção. Então, começa comportamento obsessivo, e isso é muito perigoso, porque pode envolver até outras coisas com mais seriedade. Já o dependente passivo é aquele que ele é submisso, ele é doce, ele é paciente, ele se submete porque ele tem medo de perder, então ele se submete, né, a fazer ali, tentar fazer o melhor. Então, quando nós voltando aqui para a questão do celular, é necessário observar se há outros comportamentos que o celular só acentua ou se realmente é uma questão que está exagerado ou está tomando uma proporção. E aí depende de cada relação, né? Por exemplo, eu não tenho problema de mexer no celular do meu esposo não tem problema de mexer no meu, eu não preciso colocar uma senha, mas aí depende de cada relacionamento, de cada convivência e analisar o que está por trás disso. É, as duas, eu tava refletindo aqui, falei assim, cara, eu acho que a dependência passiva até seja pior. Mas na verdade as duas são muito prejudiciais, né? Não, as duas, sabe por quê, Wesley? Tanto faz a dependência emocional, afetiva, ela adoece, ela vai adoecendo aos poucos, né? Ela traz aquele fardo, aquela sobrecarga, ela elimina critérios, porque a pessoa passa, ela para de analisar, ela para de sonhar, de planejar, porque ela precisa fazer tudo isso
ligada ao outro. E ela E isso começa a aceitar coisas que naturalmente não deveria, né? Isso, exatamente. Então, ela passa a aceitar coisas, ela deixa de impor limites, isso traz um grande estresse, isso assusta o outro também, porque aí o outro, né, a pessoa se coloca no lugar que você é responsável por mim, então se acontecer alguma coisa por mim, né, se você me deixar, então começa até as ameaças. E também o crescimento individual, um crescimento pessoal, ele é interrompido com a dependência. Não tem como desenvolver. Verdade. Eu já vi relatos de pessoas que pararam de estudar, que pararam de Sim, progredir na carreira profissionalmente por conta do outro. E aí, mais exatamente. uma vez, romantizava isso. Falava assim, não, mas eu tô fazendo isso que é para um bem maior, talvez para ele conseguir despontar. E aí, quando ele conseguir alcançar, aí é minha vez. Mas não é bem assim, né? Exatamente. Você não pode Não. deixar de viver e viver em prol do outro, né? Porque uma relação saudável, os dois crescem juntos, né? É, Um incentiva o outro num crescimento, num desenvolvimento. Num relacionamento saudável, um tem prazer no crescimento do outro, enquanto na dependência, o outro quer que ele fique ali estacionado para que não haja não conheça outras pessoas, não se relacione com mais ninguém. Então ele traz, né, ali para aquele ambiente ali que ele acha que é seguro manter aquela pessoa ali com ela. a Adri Borges comentou aqui no chat falando se tem pessoas que têm dependência emocional e começam a fazer abuso emocional. Isso é uma bomba, né? Quando a pessoa tem uma dependência emocional e aí, por um outro lado, tem uma pessoa que talvez tire proveito disso e aí Sim, piore sim. mais a situação ainda, né? Exatamente, Wesley. Nesse caso, tanto a pessoa ela pode desenvolver, até o próprio dependente, ele pode começar a chantagear, né, a usar situações para trazer o outro para perto, sem às vezes o outro perceber, ou o outro também pode começar, como você falou, a se favorecer daquela entrega do outro, que é uma entrega compulsiva. Só que isso a longo prazo é completamente destrutivo. Caramba, cara. Bom, vamos recapitular aqui. Então, talvez o primeiro passo para sair dessa situação é reconhecer que você está nessa situação de Isso. dependência total do outro. O segundo passo é resgatar a sua identidade, talvez fazer coisas ali que sejam boas para ti, que te façam bem, que te dê prazer. Tem Isso. mais alguns. Eu li alguma coisa que falava assim de você tomar a iniciativa de fazer algumas coisas sozinhos. Por exemplo, se você Sim, tem a isso é dependência de. importante. Isso é muito importante, Wesley. Olha só, a pessoa ela precisa observar o quanto ela está se doando, né? O quanto ela está se permitindo apenas cuidar do outro e esquecendo de si mesmo, aquela ausência que a gente falou. Então, não abrir mão de coisas, por mais simples que seja, de fazer coisas sozinho, né, de fazer, ter o seu momento, porque todos nós precisamos disso. Se você não estiver bem com você, você não vai ficar bem com ninguém. Exatamente, cara. Eu falo bastante, olha aqui, que a gente precisa manter a nossa individualidade mesmo num relacionamento. Tem Sim, coisas que a gente precisa fazer sozinho. Às vezes sair um pouco para dar uma volta, dá uma conversar com, volta. conversar com os amigos, com as amigas. E isso não é prejudicial ao relacionamento. Pelo contrário, né? Você tem que ter essa Exatamente. individualidade. Sim, é necessário, né? É fundamental que nós precisamos ter esse momento, trabalhar isso. Então, eu acho que o primeiro passo é você estar atento, e reconhecer, observar os sentimentos que estão tendo em relação a todo, não olhar de forma isolada, mas trazer, né, para um contexto e observar o quanto você se anula por causa do outro, o quanto você deixa de realizar, abre mão de tantas coisas por conta do outro, né? E buscar por essa identidade e esse autoconhecimento que vai dar o suporte para que você possa, né, ter um olhar diferente para a situação. Ó, o pessoal está perguntando aqui se possessão é sinal de dependência emocional. Acho que é uma pergunta ali da Nath.
Sim, sim, Tem a Nath, ver, né? isso tem a ver. Nesse caso, né, como nós falamos da dependência ativa, onde a pessoa tem aquela possessão, aquele ciúmes obsessivo, é, esse contexto também faz parte, sim, da dependência emocional. E aí eu acho que reconhecendo esses sinais e tentando melhorar, fazer algumas coisas sozinho, buscar sua identidade, e é uma situação complexa. E se você não conseguir fazer isso sozinho, tudo bem, é hora de buscar ajuda, Sim, de buscar sim. conhecimento. Isso. Ah, Buscar ajuda é verdade. Se necessário for, buscar essa ajuda, mas preste atenção, porque eu quero até compartilhar. Quanto tempo a gente ainda tem, Wesley? tempo que você quiser, pô, essa O tempo live que eu aqui, quiser. você que manda. Eu queria até falar algo até assim relacionado a mim mesmo, né? A Vamos lá. questão da espiritualidade, ela também é muito fundamental, Wesley. Não estou me referindo a uma espiritualidade relacionada à religiosidade, não, mas Aham. uma espiritualidade em desenvolvimento até mesmo da fé, porque quando nós, né? Eu vou até falar por mim mesma. Eu comecei a fazer, eu só faltava pegar uma lista do que fazer isso, fazer aquilo, né, para vencer e superar, porque realmente há um peso, há uma angústia muito grande em relação à dependência emocional. E tanto que eu falei para você, né, frequentei o grupo do MAGA, fazia grupos de terapia, ajuda profissional, toda essa questão, livros, e tudo isso ajuda, e ajuda muito. Mas só que quando chega num determinado momento, que você reconhece, e isso aconteceu comigo, eu busquei assim todas as formas e caminhos e me ajudou muito, né, nesse processo. Mas Aham. houve um determinado momento em que eu precisei reconhecer que havia algo maior do que eu, que havia uma força maior, né? Então foi quando eu me voltei aí buscando mesmo reconhecer reconhecer desse papel, porque nós vamos tentando dar conta, como se nós trazemos uma autonomia para a nossa vida. Mas quando nós olhamos e vemos que também fomos criados, então eu consigo reconhecer que existe algo maior do que eu. É verdade. Né? É exatamente. Então aí esse foi o impacto. E eu acho que, para mim, juntando todas as coisas, e quando eu reconheci essa força, né? Esse reconhecimento de Deus como o nosso Criador, e independente até mesmo da religião de cada pessoa, mas exercer a fé e saber que ela não está sozinha, que há algo maior que ela, há algo acima dela. Então, isso acrescenta muito. No meu caso, por exemplo, a dependência emocional, ela era referente ao sentimento de amor, a falta de amor, sentimento de que eu precisava ser amada numa totalidade. Então, eu buscava nos relacionamentos aquilo que nem a pessoa, nem o outro era capaz, né? Então, isso você às vezes vai trazendo da infância, como nós falamos, né? Aham. De relacionamentos, famílias, às vezes situações na família, até mesmo situações disfuncionais. E depois, até eu falo isso no meu livro, eu passei muitos anos até sem falar com meu pai, mais de 18 anos. Teve que ser um processo aí de perdão, de cura, e tudo isso foi me afastando e foi fazendo com que eu desenvolvesse uma dependência, uma busca de aprovação, de amor nas relações, né, no parceiro, e isso foi ficando totalmente ali tóxico. Então, eu queria só citar aqui, Wesley, se você me permitir, Claro, vamos lá. um versículo que eu gosto muito, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo É. 18, que diz assim: no amor não há medo. Antes, pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo, ele não consegue se aperfeiçoar no amor. E a dependência emocional, na verdade, ela é esse medo, medo da perda, medo de não ser amada, né? Então, quando eu falo isso assim, foi o meu caminho, né? Acabei traçando aí essa jornada de buscar no Criador, né? Naquele que me formou,
que encontrar esse amor que nos ampara. Então, eu, assim, eu acredito que tudo ele vai somando, mas a espiritualidade é algo que é muito importante no processo da Me ajuda cura, muito. É, porque é um processo, a cura ela é um processo, dia após dia. perfeito, verdade, cara. Faz muito sentido mesmo. E esse versículo é muito perfeito, né? Que não existe É, medo no amor, é verdade, é verdade. e tem tudo a ver com a dependência emocional, né? Cara, é tem tudo a ver mesmo, esse É impressionante como verdade, se encaixa. é verdade. Cara, a live foi muito boa. Eu queria que você concluísse, cara, esse pensamento. Só lembrando que a Áurea tem um livro que fala sobre dependência emocional. Isso. Enquanto a gente conversava aqui, a todo momento ficava a sua rede social aqui embaixo, que é o projeto Casa de Barro. E aí eu vi que lá na biografia, na bio do Instagram, tem lá o site do livro e tal. Então segue a Áurea lá no Instagram, porque o conteúdo é muito bom. E esse livro é sensacional, cara. É transformador. Wesley, olha só, assim, a live a gente não consegue abordar cada detalhe, né? É muito Mas complexo, né? é muito complexo. Assim, falando não parece, mas é muito complexo, Sim, né? sim. Um assunto muito importante. Então, para aqueles que desejarem, segue a página do projeto Casa de Barro. Como o Wesley falou, na bio você pode ali, tem disponível gratuitamente o e-book sobre Ah, que legal. dependência emocional. Tá? Tem um e-book disponível para dependência emocional com mais informações e também a disponibilidade da venda do meu livro, que é Cura, o Socorro que Vem do Alto, que eu falo um pouco mais da minha trajetória nesse processo aí de cura e nesse processo de romper com a dependência emocional. No livro eu falo que o relacionamento com meu esposo foi o ápice da minha dependência, né? Porque Olha, de todos os relacionamentos, eu acho que com ele foi até mais difícil, onde a dependência veio muito forte, então foi um longo processo aí de cura, de ser trabalhado mesmo. é de fato um conhecimento de causa, né? Porque você Sim, passou por tudo isso, né? Olha, pô, que legal, cara. exatamente. E isso, desculpa eu perguntar, mas isso durou quanto tempo? Esse processo de você reconhecer e sair dessa dependência? Olha, eu acho que mais ou menos ao longo aí de uns 10 anos. Nossa, cara, 10 Porque, anos. porque Wesley, na verdade, o tempo ele depende muito de quanto mais nós demoramos para aceitar e para reconhecer e para se submeter à mudança. Então, nós atrasamos muitas das vezes o processo, né? Nossa, Então, cara. nós vamos atrasando às vezes sem perceber. Então, é importante esse olhar verdadeiro, sabendo que a sua vida está em jogo, o seu futuro está em jogo, né? A dependência, Wesley, ela faz com que a pessoa não consiga nem fazer planos para o futuro. A pessoa tem dificuldade porque ela tem tanto medo da perda que ela não consegue pensar no dia de amanhã. Ela se Ela se antecipa, anula, né? ela se É. anula, né? Nossa, Então cara, é é isso. muito sofrimento, é realmente muito sofrimento. Então tenha esse olhar verdadeiro com você mesmo, né? Eu costumo dizer que nós somos os nossos maiores presentes. Deus nos presenteou com a nossa vida, com o nosso fôlego de vida. Olha como estão as coisas, né? Faltando ar, aquilo que era tão comum, o fôlego de vida. Então, olhe para você, faça isso com calma e com generosidade. Não seja um carrasco de você mesmo, mas se olhe com generosidade. Aprenda a se amar, né? E resgate aquela pessoa interior para que você possa exercer aí um processo nessa jornada que com certeza vale muito a pena. Vale muito a pena. E aí, reforçando aqui, cara, que não existe medo no amor e que você é capaz, claro que você é capaz. É Você verdade, precisa primeiro reconhecer isso e ir em frente, cara, e tentar enfrentar porque você consegue, né? é verdade. Busca É isso ajuda, mesmo. Busca ajuda, não é é? verdade. Busca ajuda, busca fazer coisas que intensificam o seu potencial, né? Se envolva em relação à espiritualidade, à fé, busque força no Criador, né? Naquele que te formou, naquele que te conhece. Wesley, eu não sei se você já ouviu a respeito do Salmo 139, que fala
se você depois puder e ler o Salmo 139, eu sempre levo ele até nas minhas lives, né? Nesse Vou anotar cuidado das aqui. emoções. Anota para você ler. Ele fala desse Deus que nos criou e nos conhece por completo. E quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, ele já conhecia e já nos acompanhava, aquela substância ainda informe. Então, assim, nada é por acaso, você não foi um erro, né? Ah, era para ser menino e veio menina, camisinha, o remédio falhou. Não. Era Você, para enquanto acontecer. você estava sendo formado, Deus já estava te vendo, te amando e escrevendo uma história. Então, se você puder, Wesley, leia depois, com Vou calma, o ler. Salmo 139. E é uma mensagem muito confortante, né, para os dias de hoje, né? Ó, Sim, só sim, uma saideira aqui, a Nath perguntou se tem a ver, deixa eu procurar aqui, a dependência pode causar ansiedade ou até mesmo depressão? sim, muita, muita, muita ansiedade, muita, extremo de ansiedade, porque você vai querer antecipar as coisas, né? A ansiedade nos leva para o futuro e a É, depressão, ela nos leva ao passado, né? Então, quando a ansiedade, como eu vou, será que vai dar certo? Será que eu vou estar junto? Será que vai terminar? será que eu Será vou que vai perder? conhecer outra pessoa? Será que eu vou perder? Então, há uma É, ansiedade extrema, terrível ansiedade. verdade. Só mais uma perguntinha. O pessoal participou bastante aqui. O Que pessoal do bacana, chat, que bacana. o pessoal do chat tem mais alguma pergunta aí? Aproveitem, Olha que aproveita. bacana, estão falando que Deus é maravilhoso, ele nos fez com propósito, é verdade, é isso mesmo. Essa mensagem do Salmo 139 é muito confortante mesmo, cara. Principalmente nos dias de hoje. É verdade, é verdade. Ó, o pessoal agradecendo aqui, a Simone falou: tô feliz demais com essa live. Poxa, que bacana. É que as mensagens vão passando muito rápido Muito aqui, mas. rápido. Ah, essa do. Sim, Que o essa a gente Marcelo já mandou. É, já respondeu, né, da respondeu. dependência, isso, Ó, o Danny falou assim: depois que minha ex terminou comigo, eu busquei mais a Deus e tem me ajudado muito. É, o exatamente. Pedro também agradeceu aqui, Sabe por gratidão. quê? Wesley, só para isso que você falou, porque cada vez que nós nos aproximamos de Deus, nós conhecemos mais ao nosso respeito. É, Né? Então, cada vez que eu me aproximo de Deus, eu passo a conhecer mais de mim. E isso vai me dar força, vai me fortalecer a lidar com os desafios, a lidar com o sofrimento, lidar com a dependência, seja com o que for. é exatamente esse autoconhecimento que nos fortalece, né? E nos ajuda Isso, com tudo, com todo tipo de relação, de relacionamento, né? Verdade, cara. exatamente. Isso, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos reconhecer como que eu posso falar? A nossa impotência. É, a nossa A nossa pequenez também. isso, a É, nossa pequenez, a nossa impotência. Então eu reconheço aquilo e aí eu me submeto, né? Então isso muda tudo. É verdade. uma, né? O Danny mandou uma pergunta aqui muito interessante. Como descobrir, como descobrir que uma pessoa próxima tem dependência emocional e como ajudar? Porque às vezes a gente tem essa mania de julgar, de achar que é muito fácil, é muito simples. É, Não, isso aí é muito simples, é só você fazer as coisas sozinha. E não é, não, né? E às vezes a pessoa que está envolvida nesse cenário, ela não tem essa percepção. é Tem, verdade. tem alguma dica assim pra gente se aproximar e começar a abrir os olhos, tentar ajudar? Olha, ele pode estar por perto, observando, e numa oportunidade, porque é muito complicado chegar para a pessoa, né, e falar para ela, olha, você está exagerando, mas dependendo desse grau de amizade, você pode observar, e eu tenho certeza que vai acontecer momentos específicos que você pode trazer a pessoa a ter aquele olhar, se ela não está ali sabotando a si mesma, né? Como até nós falamos, e buscando, se anulando demais por conta do outro. Né? Wesley, uma coisa muito simples, olha só, me fez me lembrar até um aconselhamento. A moça, ela estava tão entristecida, foi se abatendo, foi se entristecendo, e a gente foi conversando, tentando trazer algumas coisas que foram fazendo com que ela se perdesse no caminho.
E uma coisa tão simples que ela citou, uma das coisas, foi que a cor do cabelo dela não era a cor que ela gostava, que ela sempre usou, mas era a cor que o parceiro, o companheiro queria que ela usasse. Olha, cara, nossa. Uma coisa simples, parece, né? Parece simples, mas então é muito importante esse olhar. Claro que eu posso fazer para agradar o outro, eu posso, claro, a relação saudável ela é para somar, para acrescentar. Eu faço coisas para agradar o outro também faz coisas para me Sim, agradar, sim. mas eu não posso me anular. É, talvez essa seja o detalhe, né? Você não Isso. deve se anular para satisfazer o outro. Então, essa pessoa que está observando essa outra pessoa, né, até mesmo como uma forma de ajudar, observe situações em que essa pessoa está se anulando para poder tentar ajudá-la a trazer um novo olhar, né? É, olha essa pergunta aqui da. Tô estendendo, né? tô, Tudo bem. tô enrolando a hora aqui, viu, gente? Não vai acabar nunca essa live. Ó, a Nath perguntou assim: e se em um relacionamento ambos têm dependência emocional? Seria recomendado buscar ajuda juntos? Pode acontecer, né? Dos dois Pode, serem dependentes, né? pode acontecer, pode acontecer. E aí se torna mais intenso ainda, né? Porque aí tem a relação do dependente e ali o codependente. Então, é, é muito desgastante ao longo prazo. Então, sim, é importante buscar ajuda, é importante separar coisas que um possa fazer, o outro possa fazer, né? Para poder trabalhar isso de uma forma que possa trazer um equilíbrio. E os dois reconhecerem que tem, né? É, Porque isso é. né, é importante reconhecer, porque senão, Wesley, pode acontecer da pessoa começar a buscar esse tratamento, a buscar por essa cura, e o outro se sentir diante do impacto que não está sendo mais amado, que a pessoa não está mais se preocupando como era antes. É, tem esse Entende? sentimento mesmo. Tem esse Quando a sentimento. pessoa. Você vê a pessoa ali sempre vivendo pra você, aí de repente você Isso, vê a pessoa independente. É isso. verdade. Só que aí vai pensar, nossa, não me ama mais, a ausência de amor, mas não é isso. Então há necessidade aí desse, né, de trazer esse esclarecimento e os dois buscarem juntos. Exatamente, os dois buscarem juntos, é. Verdade. Cara, que sensacional, olha. Muito obrigado pela participação aqui, foi demais. O pessoal aqui no chat falou assim, ó, tem que fazer live com a Aura todo dia. Ai, meu Deus! Que demais, cara. Wesley, foi um prazer. Eu fico feliz, assim, eu fico muito feliz. Fiquei feliz pelo convite, né? Feliz também de poder estar tendo a oportunidade de falar desse assunto. Eu espero que tenha ajudado, acrescentado aí na vida de vocês, aí essa turma aí abençoada. Olha só, as Acrescentou mensagens do muito. Para. Amém. Acrescentou bastante, cara. E a gente tem que buscar conhecimento, cara. E hoje as coisas estão tão de fácil acesso. Antigamente já foi mais complicado, mas hoje é um fácil acesso. Então procura, cara. É Tem, verdade. tem o Instagram da Isso, Hora, vai lá, baixa o livro, é de graça. É de é graça. verdade. É Faz o verdade, download Wesley. do livro, isso vai ajudar bastante. E Wesley, até mesmo em relação, porque como eu sou pastora, eu dou palestras nas igrejas, né? A respeito da dependência emocional, a respeito das emoções. E hoje isso está mais aberto, mas antes não podia nem ser falado. É, eu imagino a dificuldade, olha, porque existe um. Como que eu posso dizer isso? Mas existe uma cultura, às vezes, até mesmo da minha. Eu sou adventista, né? Sim, Da cultura religiosa, de colocar a mulher sempre como submissa ao homem. E aí, esse versículo, essa frase tirada de contexto, pode dar margem para você aceitar algumas coisas que não deveriam. Então, eu sim, até entendo que antigamente tinha mesmo essa dificuldade sim, para poder toda falar essa de depender. dificuldade. É verdade. Que Toda bom essa que isso dificuldade, é mudou, isso né? mesmo. Que bom que isso mudou, exatamente. É, Até porque, Wesley, Jesus, quando ele veio, né, ele revolucionou em relação às mulheres. Na época de Jesus, as mulheres não podiam ir para o templo, elas não podiam entrar no templo para adorar, né, junto sim, com os sim. homens. E Jesus vai para as ruas, onde ele pode ali falar com a mulher, onde ele pode alcançar, né? Mulheres receberam cura. Então, eu acho que ele veio e trouxe toda essa mudança e durante muitos anos realmente houve essa rigidez, né? E como É, você ao pé falou, da letra, né? sendo colocada fora do contexto, e isso gerou marcas profundas
isso gerou, assim, situações muito sérias, e até mesmo em nome de Deus. Exatamente. Em nome de Deus. Isso é muito Exatamente. triste, assim, né? Isso é Mas que bom que nós temos agora essa oportunidade, né, de poder estar colocando. E quando eu vou até nas igrejas dar palestra, eu falo sobre isso, né? Que é muito bom hoje ter esse espaço de ser tratado e não também se esconder atrás de uma espiritualidade, mas buscar realmente se permitir ser tratado, né? verdade. Pô, demais, cara. Chat, bate palma aí pra Áurea, porque ela merece, mandou bem demais. Foi uma aula isso aqui. Muito obrigado, as portas estão sempre abertas aqui, volte mais vezes. Vai ser muito bom, cara. Muito bom. É isso mesmo. Quem quiser baixar o e-book gratuito, corre lá, né? Que já está com um fresquinho aí na mente, né, Wesley? Aí já continua aí, já aproveita para ler aí. Me coloco à disposição também, Wesley. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa live tão especial. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seus projetos, a sua jornada, a cada dia, Amém. viu? Amém, igualmente. Obrigado, viu? Amém. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até mais, tchau. Que sensacional! A Áurea manda bem demais, cara. Que legal. Eu fiquei muito feliz com essa live porque adquirir conhecimento é sempre bom. E o Snow acabou de chegar aqui. E ainda mais de um tema tão relevante assim, cara. Pô, que demais. Sigam a Áurea. Eu vou colocar de novo aqui o Instagram da Áurea. Vou colocar aqui no cantinho. Sigam a Áurea lá no Instagram. É Projeto Casa de Barro. Aproveita que o livro, ela disponibilizou o download do livro gratuitamente falando de dependência emocional. Vamos estudar, galera. Beleza?